Olá, pequenas cientistas e empreendedoras! Estou aqui hoje para contar histórias para vocês. Meu nome é Tânia Capel, eu sou uma contadora de histórias e hoje vou contar um pouquinho para você histórias de mulheres incríveis que foram cientistas e falar um pouco das suas contribuições para o mundo até hoje. Vem com a gente na Semana Rolê! Vem! Era uma vez mulheres que queriam descobrir as coisas do mundo. E, como elas eram muito inquietas, elas descobriram. Essas mulheres foram e são as cientistas. A primeira vez que eu ouvi falar de uma mulher cientista foi na escola. Até então, eu achava que só os homens viviam criando coisas nos laboratórios. Mas um dia, a professora de ciências me falou sobre Madame Curie. Madame Curie se chamava Marie. Marie nasceu na Polônia em 1867. Já faz um tempinho. Ela achava que era muito importante estudar. Assim, ela foi trabalhar como governanta na casa de uma família para pagar os estudos da irmã mais nova. Quando a irmã mais nova se formou, ela finalmente decidiu que era hora dela mesma estudar. E assim, ela partiu para a França, rumo a Paris, para se formar, estudar e se tornar cientista. Foi lá que ela conheceu Pierre Curie, o amor da sua vida, e passou a trabalhar junto com ele nos laboratórios da universidade. A Madame Curie criou uma palavra que é radioatividade. Antes dela essa palavra não existia. A Marie descobriu dois elementos químicos radioativos, o polônio e o rádio. O polônio recebeu esse nome por causa do seu país natal, aonde ela nasceu, a Polônia, e o rádio pelos raios do sol. Marie descobriu que o rádio poderia queimar células do corpo e assim ela criou um tratamento para o câncer chamado radioterapia e que a gente usa até hoje. Ela também criou uma outra coisa que a gente usa até hoje, também usando o elemento rádio, o raio-x ou a radiografia. Assim, ela e a filha foram para a guerra e lá ela ajudava muitos soldados que tinham feito, levado algumas fraturas. A Marie foi muito importante para a nossa saúde, mas também teve outro feito de Madame Curie. Madame Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, o maior prêmio da nossa ciência. E ela não ganhou só um, não. Ela foi a primeira pessoa, entre homens e mulheres, a ganhar dois prêmios Nobel. Um de Química e o outro de Física. Mas a ciência não se constrói só com os clássicos estudos de laboratório. Vou apresentar a vocês a primeira mulher cientista da história. Hipátia, ou Hipatia, era considerada a primeira mulher cientista que se tem registro na história. Ela foi astrônoma, estudava as estrelas e foi também filósofa e matemática. Os pesquisadores acreditam que ela tenha nascido em algum momento entre os anos de 350 a 370. Faz muito tempo. E isso aconteceu lá na Alexandria, no Egito. Ela era filha de Theon, que também era matemático e filósofo, e vivia ali numa época onde haviam muitos conflitos. Theon era de origem grega
E isso não era uma coisa muito bem vista na Alexandria, não. Existiam muitos conflitos, perseguições e até mesmo guerras. As práticas gregas eram totalmente condenadas. Mas mesmo assim, Theon seguia e ensinava para a filha tudo o que ele sabia. Alexandria era considerada uma cidade muito importante devido à sua imensa biblioteca. Era a capital do estudo e da aprendizagem. Theon, então, seguia ali ensinando para Hipátia tudo o que ele sabia. Mas logo a garota começou a desenvolver as suas próprias teorias, as teorias dos números e teorias para a geometria. Assim, Hipátia se tornou a primeira professora mulher de Alexandria. E vinham pessoas de vários lugares, até dos mais distantes, para aprender com ela. Bom, nem toda história tem o seu final feliz, não é mesmo? A gente precisa pôr um pouquinho de realidade aí nessa história de Hipátia e dizer que sim, ela foi perseguida. Lembra que eu disse que em Alexandria existiam muitos conflitos? Pois é. Chegou a vez de Hipátia ser perseguida pelas pessoas que não gostavam muito ali das práticas gregas, né? E assim, ela acabou morrendo. Mas deixou pra gente um grande legado. Ela é muito importante porque inspirou muitas mulheres que vieram depois dela a também praticarem o conhecimento e se tornarem cientistas. Hipátia é um símbolo do conhecimento para todas nós mulheres até os dias de hoje. Não é importante? Bem legal a história dela, né? Mas sabe de uma coisa? Não é só de filosofia, de matemática e de laboratórios que se faz ciência, não. A gente está aqui num espaço de arte. Então, eu preciso dizer para vocês que a arte também faz parte e ajuda a ciência e a nossa vida como um todo. Vamos lá? Vou apresentar para vocês Maria Sibila. Olha só. Maria Sibila Merian nasceu na Alemanha em 1647 e ela era uma entomologista. Nossa, o que é isso? Uma entomologista é uma cientista que estuda insetos. Peraí, mas onde entra a arte nessa história? Muito bem. Maria Sibila era uma ilustradora científica. Pois é, antes dela, os insetos eram desenhados, quando eram desenhados, mortos ou em pedaços. Era assim que eles apareciam nos livros de ciências. Até que uma menina que nasceu amando os insetos passou a desenhá-los, mas não mortos. Desenhava os insetos enquanto eles interagiam na natureza. Maria Sibila, quando criança, era considerada meio maluquinha, sabe? Enquanto as pessoas tinham nojo dos insetos. Ui, eca! Ela não. Ela passava todo o seu tempo livre no jardim, observando os insetos e como eles interagiam na natureza. Bom, o padrasto de Maria Sibila ensinou a menina a pintar. Maria Sibila, então, passou a ter duas grandes paixões na sua vida, os insetos e a pintura. E por que não, então, unir os dois? Maria Sibila passou a desenhar os insetos que ela passava o dia observando. Ela amava principalmente as borboletas. Ah, quem é que não gosta de borboleta, não é verdade? Bom, antes da Maria Sibila, ninguém sabia que as lagartas e as borboletas eram as mesmas coisas. Existia uma conexão entre elas, sabe? Só descobriram isso, só descobriram o que realmente acontecia na vida das borboletas quando Maria Sibila publicou um livro onde ela pintou todas as fases dessa metamorfose, tintim por tintim. Então o mundo passou a entender que a linda borboleta um dia
Já fui uma esquisita lagarta. Maria Sibila viajou por muitos lugares do mundo. Chegou até mesmo aqui na nossa América do Sul. Estudou insetos num país bem pequenininho lá em cima, chamado Suriname. Ela é especialista em insetos do Suriname. Se não fosse Maria Sibila, talvez a gente não conhecesse tantos insetos assim. Quem sabe, né? Mas ela foi muito importante para dar início a esses estudos. Ai, e ela desenhava tudo com desenhos lindos, como estes aqui. Bom, depois de saber um pouquinho sobre os estudos destas mulheres incríveis, a gente percebe que a ciência traz muitas possibilidades e que a gente pode começar a fazer ciência a partir das nossas curiosidades. Sejam elas descobrindo elementos químicos, os números e as estrelas, observar e desenhar insetos e muitas outras possibilidades. Então eu pergunto, qual é a sua curiosidade? Vamos começar então a fazer ciência? Assim, um dia, quem sabe, eu posso estar aqui contando a sua história de cientista, não é mesmo? Bom, mas por enquanto, a história de hoje entrou por uma porta ou por uma janela e saiu pela outra. E em breve eu volto aqui para te contar outra. Tchau! Ah, chama o papai, a mamãe, chama as amigas, as vizinhas, a vovó e as titias e continuem de olho na programação da nossa Semana Rolê. Beijos!